Pessoal, boa tarde. Desculpa esse atraso para conectar. Para mim é um prazer novamente estar participando com vocês aqui desse evento e comentar um pouco sobre o resultado desses testes que nós fizemos em conjunto com a SET, né, relacionado à interferência do LTE na TV digital. O nosso foco foi apenas e tão somente nessa configuração da estação radiobase e o terminal móvel interferindo na TV digital, e o inverso não fez parte do nosso escopo, né? Então, como é que nós trabalhamos aqui? Selecionamos, né, uma quantidade de receptores considerados que foram vendidos no mercado. Então, nós estamos olhando o legado daquilo que já está instalado, né? Aproximadamente aí 55 milhões de televisores de TV digital, né, com os seus sintonizadores de diversos anos, aí, de 2007 até 2013. Caracterizamos inicialmente os receptores todos, para ter certeza que todos eles estavam de acordo com as normas do Sistema Brasileiro de TV Digital. Então, usamos uma metodologia científica, baseado nos critérios da norma ABNT, do Sistema Brasileiro de TV Digital, e também da ITU e NORDIG, que são as bases que nós utilizamos para essas medições, né? E realizamos os testes de interferência, né, com base na consulta pública que a Anatel, por fim, publicou em novembro do ano passado, considerando os modelos ali existentes, que é o modelo APT, Asia Pacific Telecom Unit, né? Então, inicialmente, esse era, né, o espectro que nós, como radiodifusores, ou como a radiodifusão utilizava, e até então alocado para a TV digital. A própria norma 15601 e 15604 determina que toda essa banda tivesse sido destinada à TV digital. Essa é a configuração, né, da resolução 625, que separa, então, o canal 52 a 69 para o novo serviço de telecomunicações, chamado de LTE, Long Term Evolution, ou, popularmente, o 4G 700 MHz. O 4G tem em diversas faixas, essa é uma das faixas que está sendo alocada. Essa parte superior aqui é onde fica a estação radiobase, essa parte aqui é o terminal móvel, né, uma banda de guarda aqui, entre o canal 51 e o início do serviço, né, 5 MHz aqui, uma banda de guarda de 10 entre o duplex aqui, uma banda de guarda final de 3 MHz. Inicialmente, a configuração era feita com 20 mais 20, né, e os 5 separados aqui, e no final, possivelmente, esse vai ser o modelo do leilão que vai acontecer em agosto. 10 mais 10 mais 10 e 5, com cap de 10 mais 10. Né, 10 para a estação radiobase e 10 para o celular. Então, o que nós fizemos foi caracterizar, né, nos modelos existentes e nas potências que serão utilizadas nesse serviço, a transmissão da estação radiobase, a transmissão do terminal móvel, e se, porventura, existiria interferência com relação a esses serviços, primeiramente no legado das TVs digitais instaladas no Brasil, né? Nós estamos falando especificamente sobre TV digital. Não foi feito nenhum teste relacionado à TV analógica, está fora do escopo, né? Primeiro problema, que eu assim, já vou colocar aqui a conclusão e depois trabalhar em como é que ela foi encontrada, mas o primeiro problema que nós temos aqui é a interferência da estação radiobase na frequência imagem do canal de TV, ou seja, a frequência imagem que nós temos da estação radiobase, a frequência do sinal ali, menos 2 vezes a FI dos televisores, apagam esses canais aqui, do 38 ao 45. Né? Em sintonizadores superheterodinos, que são os chamados CAN tuners, né, que tem o oscilador local em 44 MHz. Então, se nós fizermos essa conta aqui, que a frequência do sinal menos 88, 2 vezes 44, é aqui que a estação radiobase vai cair, né? E aí nós temos a influência do uplink aqui, e aqui cai a estação radiobase, nessa faixa aqui. Então, apenas por questão
da característica da frequência imagem, nós apagamos aqui os canais 38 a 51 praticamente. O 46 aqui a gente não detectou essa interferência, né? Mas, de qualquer forma, há um grande número desses televisores no mercado e o risco deles ficarem totalmente fora de operação nessa condição que nós estamos vendo aqui, né? O segundo modelo de interferência que aconteceu, né, bom, isso aqui eu já falei sobre os dois, é a interferência do canal adjacente, é o terminal móvel, né, perto do receptor de televisão. Então, eu estou ali na sala, né, com um dispositivo móvel, e eu tenho ali a minha TV recebendo o sinal com uma antena interna amplificada, né, e no momento que eu utilizo o dispositivo móvel, né, nós falamos aqui muito da segunda tela, então quanto mais nós falamos dessa segunda tela, né, se essa segunda tela estiver conectada pelo 4G, ela vai ficar talvez a única tela, né, não vai ser a segunda tela, né. Então, nesse modelo aqui que nós medimos, a segunda tela é mais do que importante, porque pode ser que a gente não tenha esses canais aqui possíveis de ficarem no ar. Então, é a interferência do canal adjacente, né, dentro, né, do sintonizador de TV. Uma situação mais crítica é que todos os televisores produzidos até hoje e que estão no mercado, eles estão com os seus amplificadores todos abertos e os sintonizadores indo até o canal 69. Né? Isso é o que está. Num dado momento, nós não sabemos quando, os fabricantes de TV vão ter que parar de produzir televisor até com o canal 69 e parar no canal 51. Só que ninguém consegue dizer quando é essa data. Se for 2018, quando terminar o analógico, até 2018 nós estamos produzindo legado. Se os fabricantes de TV pararem de produzir agora, os canais existentes de 50 a 69 não mais vão ser sintonizados pelas TVs vendidas a partir de então, né? É uma decisão hoje que, pelo que a gente tem acompanhado, não existe nenhuma orientação nesse sentido, quando que isso vai efetivamente acontecer, para que o fabricante deixe de gerar o legado do mercado. Mas, em um dado momento, isso vai acontecer. Mas, até lá, o fato dos televisores estarem sintonizando até o canal 69 significa que muita energia dessas, tanto do celular quanto da estação radiobase, pode entrar ali dentro. Esses foram os receptores que nós caracterizamos. E aqui o ano de fabricação deles, esses dois últimos, são dois conversores de TV digital para analógico, possivelmente aqueles que serão usados, modelos, né, que serão utilizados pelo governo na hora da distribuição aí dos conversores para fazer o desligamento do sinal analógico. Então, caracterizamos também dois possíveis modelos, né, em termos da característica do seu front-end, e os anos aqui de fabricação, né. Aqui passamos pelas normas do sistema, né, onde aqui nós podemos ver o comportamento de cada um deles, né? Identificamos aqui o limite da norma e o comportamento de todos eles. Não vou entrar no detalhe de cada um, mas o que é importante que a gente observe aqui é que todos os receptores estão dentro da norma, para cada um dos testes que nós fizemos. Aquele era nível mínimo, esse aqui é o nível máximo. Depois nós testamos a interferência de canal adjacente, todos eles também, né? De uma forma ou de outra, estão dentro da norma, então nós não tínhamos problemas com esses receptores se não houvesse a questão do LTE. Então, essa é uma premissa muito importante, nós não podemos verificar um problema futuro, dizer, não, mas o receptor também, se aqui fosse um canal de TV digital, daria o mesmo problema. Não é verdade. Esse gráfico aqui mostra muito claramente que todos eles não apresentavam nenhum tipo de problema com a canalização digital de TV, né? Então, isso é importante para as conclusões lá no final. Fizemos a caracterização com a geração do sinal de vídeo, a geração do sinal LTE, em ambiente controlado dentro de uma gaiola. Esse não é um teste de campo, é um teste de laboratório, né? E ali nós simulamos as diversas configurações dos testes. Utilizamos aqui o Zone Plate, que é uma recomendação da ITU, para que nós possamos perceber quando os primeiros artefatos começam a ocorrer. Então, aqui nós observamos
os níveis vão sendo alterados, e no momento que os primeiros artefatos ocorrem, é o momento em que o sinal parou de funcionar. Nós retornamos a medição do sinal 3 dB acima para verificar se o ponto está correto e anotamos aquele valor. Isso é feito para cada teste que nós realizamos aqui. Então, apenas para uma referência, esse é o canal 48, né, de TV digital, e esse é um canal aqui, LTS 758 a 773, transmitindo o sinal LTE. Né. Eu não tenho esse vídeo aqui, mas nós temos um vídeo que demonstra isso, mas eu vou mostrar no próximo slide a potência desse sinal aumentando. Esse canal está aqui embaixo, em 677, e esse aqui está em 758. E num dado momento, quando aquele canal do LTE chega à potência, né, de menos 35,3 dBm, que não é uma potência muito elevada para a transmissão LTE, diga-se de passagem, né, o que nós vamos ter no sinal de TV digital, que está dentro do seu limite de recepção, é o artefato na tela e o televisor parou de funcionar. Ou seja, aqui ele estava funcionando adequadamente, e a presença de um canal lá em cima, né, quase 100 MHz acima praticamente, sem vínculo nenhum, né, apagou aqui o canal 48, que é aquilo que nós vimos lá na conclusão. Né. Essas estações radiobases, elas vão estar espalhadas pela cidade e vão estar entrando através da antena externa, interna, sistemas de antenas coletivas e tudo. Né. Com isso, nós observamos aqui o que nós chamamos aqui o TOV, Thresholds of Visibility, né? Qual é o limite máximo que nós podemos ter em relação a essa potência e essa, que é alguma coisa em torno aqui de 41,7 dB. No momento que a potência do LTE com relação a esse canal ultrapassar esse limite, pronto, a TV para de funcionar. É um exemplo, isso acontece no canal 49, 50, 51, 47, e assim como nós tínhamos visto ali. Esse resultado aqui não é da frequência imagem. Esse resultado é meramente pela energia, né, espalhada por esse sinal aqui. A densidade espectral de energia dele apaga o outro sinal aqui embaixo. Muitas pessoas podem dizer, mas isso pode não acontecer, né? Isso não é um caso real. Eu já passei em vários modelos, a gente já discutiu em várias sessões essa questão, e eu costumo mostrar o seguinte, né, que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E com o adensamento populacional e a construção dos prédios, veja só, né, eu tenho aqui um prédio na Consolação, aqui está a antena de TV, aqui está a estação radiobase de telefonia celular. Então, uma energia daquela de menos 35 dBm é muito pouca, considerando que eu tenho aqui menos de 3 metros de separação entre a antena de TV e a estação radiobase. Isso sim é alguma coisa que nós vemos com bastante constância ao longo das cidades, com bastante prédios. Esse é um outro caso, uma torre de telefonia construída em frente ao prédio. Aqui está a antena coletiva e aqui está a torre. Né? Não sei quem estava primeiro aqui, se era a torre ou se era o prédio, mas, de qualquer forma, isso aqui, a irradiação desse sinal vai entrar dentro das residências, sem sombra de dúvidas. Os modelos utilizados que foram caracterizados, né? A interferência da estação radiobase na antena externa, e sempre no modelo chamado Minimum Coupling Loss, que é o modelo de maior interferência, né, de irradiação em função da torre. O segundo modelo, né, é a estação transmitindo para uma antena com booster. Então, muitas antenas, às vezes em regiões um pouco mais distantes, tem booster para amplificar o sinal, e o fato de ter um booster ali é bastante complicado, porque a energia da estação radiobase vai saturar o booster, aí você não recebe nada, não é canal 47 e 48, é nada, porque o booster amplifica, satura e ninguém recebe mais nada. Então, são casos muito críticos. Né? A interferência da estação radiobase na antena interna, um pouco menor, a estação radiobase na antena interna amplificada. Né? Há um costume muito grande de se comprar antena e de se utilizar antena interna amplificada, o que para a TV digital é um desastre, né? Principalmente nesse caso aqui. A antena vai saturar muito mais fácil, o terminal móvel está ali pertinho da antena amplificada, quando eu atender uma ligação, quando eu for usar o terminal móvel, essa antena, o amplificador vai saturar e pronto. E esse caso que eu mostrei, né, onde eu tenho a antena de TV e a estação radiobase. São modelos que nós fizemos os cálculos em termos da interferência e que nós também levantamos depois
as medidas com relação a esses problemas que nós diagnosticamos aqui. São modelos também utilizados largamente aí pelo mundo para essas medidas que nós temos feito aqui, né? Muitos países têm utilizado esse mesmo conceito de medição para a interferência. Então, não tem nada inventado, isso está tudo baseado em conceitos científicos muito claros de como medir a interferência em experiências de outros países na realização dos mesmos experimentos, como Inglaterra, Japão, Alemanha e Estados Unidos, né? Bom, esses gráficos aqui, eu estou dando um exemplo de um receptor aqui, esse é um receptor de 2007, nós medimos todos os canais, novamente, não foi apenas um canal ou outro canal, foram todos os canais do 14 ao 51, né? Foram mais de 3.000 medidas que nós realizamos, então nós não pescamos algum canal aleatório e fizemos a medida nele, não, fizemos em todos. E em cada um deles nós conseguimos verificar a interferência, e aqui a gente percebe que justamente nos canais 47, 48, 49, 50 e 51, o receptor aqui para de funcionar, né? Quanto mais alto aqui, melhor é a recepção, né? Eu teria que ter aqui um nível, nessa ordem aqui, do nível LTE, para que os outros canais parassem de funcionar, mas com esse nível aqui, esses canais aqui já pararam de funcionar. Veja, está por volta, né, daqueles valores que nós tínhamos vistos anteriormente ali. Esse é um receptor Silicon Tuner, né? Desculpa, um conversor Silicon Tuner, ano 2013. Ele já tem uma robustez um pouco melhor para receber o sinal. Mostrando a mesma coisa do receptor de 2007 através de uma outra forma do gráfico. Agora, todos os canais estão aqui, e aqui o nível com o qual eu estou recebendo o sinal de TV. Então, para o sinal de TV com menos 77 dBm, olha só, com o LTE nessa faixa aqui, esses canais aqui já estão apagados, eu não consigo mais assisti-los. Na mesma coisa, o Silicon Tuner, que é o F, e eu percebo que ele tem um desempenho bem melhor. Ou seja, os televisores que têm um legado com os tuners de latinha, que é o CAN Tuner, né, correm um risco muito maior de apagarem durante a interferência. O Silicon Tuner, por ser um dispositivo desenvolvido muito mais recentemente, ele já tem uma série de proteções, e alguns deles contra o LTE mesmo, né, para melhorar a relação de proteção, de tal forma que não haja um problema de interferência tão grande, só para sinais maiores. Tá? De qualquer forma, o que a gente percebe? Um grande problema: atendeu o telefone, a TV parou de funcionar. Usou o terminal móvel, e eu não sei o que acontece, aí, de repente, eu deixo de usar o celular, a TV volta a funcionar. Essa intermitência é grave, e isso acontece. E nós não vamos saber exatamente de onde está vindo o problema, a não ser que a gente conheça o que está acontecendo com relação a isso. Então, a interferência do terminal móvel dentro de casa, nos canais ali, no final da banda, 49, 50 e 51, é gravíssima. O Fini perguntou se ia ter interferência. Vai ter muita interferência. Esse é o modelo, né, onde o terminal móvel também pode chegar na antena externa, né, ou chegar numa antena externa com booster. Porém, a influência aqui é menor, né. O que nós vimos ali é essa influência do terminal móvel na antena interna dentro de casa e na antena interna amplificada, que pode saturar. Da mesma forma, nós podemos perceber, né, a quantidade aqui, os canais, né, do caso do terminal móvel, a frequência imagem aqui no CAN Tuner, e aqui aonde uma pequena degradação do Silicon Tuner que está acontecendo, né? Aqui a gente vê com bastante, aqui a frequência imagem e aqui a saturação por canal adjacente do terminal móvel. Então veja bem o que um terminal móvel vai provocar nos canais existentes lá, né? Esses aqui estão fora, ó, né, que é no CAN Tuner, apago todos eles, e esses aqui, por interferência de canal adjacente, também vão ser apagados, né? Um pouco menos no Silicon Tuner. Por que nós estamos destacando isso? Porque o legado existe, né? Se a gente criar uma nova legislação para a produção de TV, ok, mas a partir de quando? 2018? Tá bom, até lá nós vamos ter quantos televisores no mercado? 70 milhões, 80 milhões de televisores? Nós temos que preservar que esses 80 milhões de televisores funcionem adequadamente, e não só os que vão ser produzidos futuramente com uma tecnologia mais nova de
de um circuito integrado, né? E muitos desses televisores que foram vendidos agora não vão ser substituídos, vão para outros lugares e vão continuar recebendo o sinal de TV, né? Os nossos resultados finais, que o objetivo era medir a razão de proteção, protection ratio, e overload threshold, que é a saturação, né? No ponto de threshold of visibility, eu tenho aqui, com relação aos receptores aqui, né? Cada um deles, o protection ratio, downlink, né? De cada um deles que nós observamos, então da faixa aqui de 41, 52, 49, né? Aqui está bastante crítico, né? Quanto maior aqui, né? Melhor. E depois, no uplink, né? Especificamente esse receptor aqui, é um receptor que foi produzido com silicon tuner, tem um grande volume desse receptor no mercado e ele provoca uma intermitência. O que a gente diagnosticou foi que o CAG tenta corrigir o sinal e não consegue, volta, né, e ele oscila. Então, ligou o telefone celular perto dele, a TV começa, né, como se estivesse oscilando, a imagem entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra e sai, né? Então, tem um volume muito grande desse televisor vendido no mercado e tem um problema particularmente com relação a ele, mesmo utilizando o silicon tuner. O filtro resolve, né? A gente tem escutado muito falar por aí, não, é só comprar um filtro de R$5 e colocar e ali está resolvido o problema, né? Bom, nós já vimos aqui que o problema não é tão simples assim, né? Olhando tecnicamente, nós não podemos deixar esse problema continuar no mercado. Bom, o que o filtro poderia resolver? Um filtro de R$5. Ele poderia, talvez, resolver o problema aqui da interferência da estação radiobase, né? Mas, o que vai acontecer para resolver o problema da estação radiobase? Olha onde é que o filtro passa, tá? E ele passa em alguns canais aqui, tirando quase 3 dB. Agora, imagina, 3 dB é metade da potência que o radiodifusor está transmitindo e está chegando na minha casa. Então, ele tem lá 2 transmissores de 7,5 kW transmitindo esse sinal e mais essa potência, e quando o sinal chega lá na minha casa, eu coloco um filtro e corto um pouco do sinal de TV. Tá bom, resolve, mas eu vou ter uma dificuldade um pouco maior para receber aqui, né? Foram 2 modelos de filtros que nós utilizamos aqui. Resolve o problema do uplink? Não resolve o problema do uplink. Olha o que acontece aqui com o uplink. A energia que ainda está aqui, ó, ela consegue ainda entrar aqui dentro. Isso desconsiderando amplificadores, boosters, antenas coletivas e tudo que saturariam completamente em função dessa situação que a gente está vivendo. Muito obrigado.